Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que mexe com uma ideia muito comum, a de que política e honestidade simplesmente não andam juntas. O livro é Cristãos e Política, um argumento pela integridade. A proposta aqui é olhar para a política de um jeito bem diferente. Você é honesto demais. Política não é lugar para você. Quantas vezes a gente já não ouviu uma frase parecida? Parece até um elogio, mas é também um aviso. É exatamente desse ponto que o livro parte. Ele trata essa ideia não como uma verdade, mas como um mito que precisa ser desmontado para que alguma mudança real possa acontecer. E por que é um mito perigoso? Bom, o argumento da obra é que essa noção afasta as pessoas de bem da política. E aí, o que acontece? Ela acaba entregando poder justamente para quem não tem escrúpulos. É como uma profecia que se autorrealiza, sabe? Se só os desonestos entram no jogo, o resultado, claro, vai ser um jogo desonesto. Ok, então, para quebrar esse mito, o livro faz um convite. Vamos voltar lá na origem da palavra política e entender o que ela realmente significa. E olha, o que se descobre é bem surpreendente. Pois é, a raiz da palavra não tem nada a ver com corrupção ou poder pelo poder. Pelo contrário, a origem revela uma vocação nobre, a de cuidar da comunidade, de organizar a sociedade buscando o bem de todos. A política, na sua essência, segundo o livro, é sobre serviço e responsabilidade social. E aqui fica muito claro esse contraste. De um lado, essa visão cínica, que muitas vezes nos paralisa. Do outro, uma redefinição poderosa, que na verdade é um chamado à ação. A ideia é que a política só se torna suja quando faltam pessoas íntegras para limpá-la e transformá-la. Seguindo nessa linha, o autor vai para outro ponto polêmico. O livro, então, ataca um segundo grande mito. Aquela ideia de que fé e governo são como água e óleo, que não se misturam e que pessoas de fé deveriam ficar longe do Estado. E para sustentar esse argumento, a obra relembra algumas figuras bíblicas que tiveram cargos de altíssimo escalão no governo. Pense em José, Daniel, Esther. Eles não fugiram da política. Muito pelo contrário. Segundo o livro, eles agiram dentro do sistema para promover justiça e proteção, mostrando que sim, é possível estar em posições de poder sem abrir mão dos próprios princípios. E aqui vem o ponto crucial. A omissão não é vista como neutralidade. A omissão é uma escolha, e uma escolha com consequências bem sérias. De acordo com a obra, o silêncio dos bons é o que dá o espaço e a liberdade para os maus agirem. Certo. Então, se a política em si não é corrupta, de onde vem a corrupção? O livro oferece uma resposta bem direta, com o foco total no indivíduo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Será que o poder tem essa capacidade de transformar uma pessoa boa em alguém corrupto? O contra-argumento do livro é bem provocador. E essa frase resume a tese central da obra. A corrupção não seria uma doença do sistema que contamina as pessoas. Seria, na verdade, uma condição do coração que o poder simplesmente revela, que ele expõe. A política, nesse sentido, funcionaria como um grande amplificador do caráter que a pessoa já tinha antes de chegar lá. E o livro detalha que a corrupção não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, gradual. Começa com aquelas pequenas justificativas, o famoso jeitinho, mas todo mundo faz. Com o tempo, a consciência vai se acostumando, e o que antes era inaceitável vira rotina. É um caminho bem perigoso de dessensibilização moral. Depois de desconstruir esses mitos, a análise entra na parte, digamos, construtiva do livro. Apresenta uma visão positiva e alguns princípios bem práticos para uma governança honesta. O ponto fundamental aqui é que, para o autor, a integridade não é só um ideal abstrato. É um conjunto de práticas que a gente pode ver e cobrar. Desde uma transparência total na prestação de contas, até a recusa clara de práticas como nepotismo e as rachadinhas. Ou seja, a honestidade se mostra em ações bem concretas. E a obra não para nos princípios. Ela também oferece uma ferramenta bem prática. A ideia aqui é que a responsabilidade é compartilhada. Este checklist sugere que também é papel do eleitorado avaliar os candidatos não só pelas promessas, mas pelo caráter e pelo compromisso que eles já demonstraram com a integridade. Para fechar o argumento, o livro traz essa citação poderosa de Provérbios. Quando os justos governam, o povo se alegra. Ela meio que resume o objetivo final de tudo isso. A integridade na política não é só uma questão de moralidade individual, mas tem a ver com a felicidade e o bem-estar de uma nação inteira. E a gente termina com essa provocação.
Para que existam líderes honestos, qual é o papel de cada cidadão? A análise nos deixa com essa reflexão, tirando o foco só da integridade do político e trazendo à luz para a nossa responsabilidade em cultivar, exigir e eleger uma liderança íntegra. Afinal, como a obra sugere, a mudança começa mesmo de dentro para fora.